Então, vamos lá. Eu dizia que mesmo quem trabalha com Hannah Arendt foca em um aspecto, a revolução, a questão da aparência, pluralidade, né? Então, nem todo mundo está familiarizado com esse conceito do quem em Arendt. E para entender o que é essa discussão sobre o quem, tem um outro termo que a Arendt vai discutir, que é o que. O que somos e quem somos, tá bom? A Arendt entende que é importante entender essa diferença entre o que somos e quem somos. A nossa individualidade é marcada pelas duas. Quem nós somos, claro que também passa por aquilo, pelo que somos, que nós também temos elementos comuns com as outras pessoas. Mas a nossa individualidade, no seu sentido profundo, é descrita a partir do quem somos, não o que somos. Então, para a gente explicar o que é o que somos. O que somos são características que a gente compartilha com outras pessoas. Por exemplo, vocês acabaram de ver aqui um exemplo claro que foi a paternidade. Né? Entrou aqui o meu filho, de 4 anos, o Francisco Emanuel. Então, eu sou pai. Alguns de vocês aqui talvez seja pai também. O Ricardo, eu sei que é. Então, eu sou pai, o Ricardo é pai, eu sou professor, o Ricardo é professor. Eu sou arentiano, muitos de vocês aqui também são arentianos. Essas são características que dizem o que eu sou e o que cada um de vocês é, e são características compartilhadas por nós. Agora, o modo como eu sou pai e o modo como o Ricardo é pai é único, é específico dele e é específico meu, certo? Isso é irrepetível. Aí, quando entra nessa irrepetibilidade, nós chegamos a algo que a gente vai chamar de quem somos. Então, dizer que eu sou pai não diz quem eu sou, diz o que eu sou. Agora, o jeito que eu sou pai diz quem eu sou. A Adriana Cavareiro, ela usa uma expressão, deixa eu pegar aqui, que eu acho muito interessante. Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Uma autora italiana, Adriana Cavareiro, apesar de que a maioria dos textos dela está em inglês, né? Mas ela é italiana. Ela diz que o quem se refere à existência singular na sua incatalogável unicidade. Então, o que é o catalogável? O catalogável é o que se repete. Né? Então, eu, o Ricardo, o Rafael, podemos ser catalogados na categoria de pais. Né? Ali, é catalogável. O quem se refere à existência singular na sua incatalogável unicidade. Não entra em nenhum catálogo, não existe. Não tem como criar um catálogo que coloque outra pessoa nesse mesmo grupo, entende? Eu gosto dessa definição da Cavareiro, que mostra claramente como quem se difere do quem, tá bom? Então, a Arendt, quando ela vai falar do quem, tem a revelação de quem é o ser humano, ela vai dando mostras de como se dá essa relação entre o comum e o singular. E eu vou explicar para vocês de duas formas, tá certo? Eu vou apresentar aqui como o quem nós somos só se constrói ou se constitui numa abertura ao mundo, numa abertura aos outros, e não no isolamento, e não no fechamento em si. E aí, para explicar isso, eu vou trabalhar a partir de duas categorias, ou de duas questões, que é a questão da revelação do quem e a questão da narração, né, do quem, ou o quem como história de vida. Ricardo, eu vou te pedir para quando eu estiver assim, começando a extrapolar, ou pelo menos perto do tempo, minutos, uma coisa assim, tá certo? Tranquilo, querido. Estou tentando me organizar aqui, mas pode ser que eu extrapole. Então, para falar desse quem enquanto abertura ao mundo, então eu vou usar essas duas estratégias. Primeiro, falar do quem enquanto revelação, a revelação do quem, e depois falar
do quem enquanto história de vida. E aí eu entro num outro conceito arendtiano não tão explorado, que é o conceito de narração. Inclusive, um conceito que eu gostaria de ter explorado mais na minha tese, mas o tempo já ficou muito curto, né, quando eu já estava na reta final, mas já vou compartilhar um pouco com vocês, vocês vão ver que é um tema bem, uma questão bem interessante na arte. Estou começando pela primeira estratégia, que é a revelação do quem, através da aparência. Vou pegar aqui as minhas anotações. Bom, quando a gente fala por que o quem somos tem uma relação com o comum, porque o quem somos é algo profundamente singular. Né? Como eu falei, é o incatalogável. Então, por que o quem expressa a relação entre o comum e o singular? Ora, o quem, pelo que eu estou entendendo, é algo que diz respeito só à singularidade. É o mais individual possível. Né? O que tem a ver com o comum? E aí a Arendt vai dizer que, não com essas palavras, né? Quando eu falo a Arendt vai dizer, a Arendt vai defender essas ideias. Né? E para que a gente possa viver como ser humano, a partir das condições de seres humanos, nós não apenas precisamos ser distintos, mas nós precisamos nos distinguir. Certo? Em outras palavras, o quem eu sou, se não for expresso, ele vai ficar no anonimato. Né? Então, se o Ricardo, numa aula, pede uma opinião, diga o que é que vocês pensam sobre isso, e todo mundo tem uma opinião, pensa algo sobre isso, sobre o mundo, sobre aquela questão, mas ninguém fala, está no anonimato. Está todo mundo homogeneizado ali. Agora, quando eu levanto o braço e digo eu penso isso, eu penso assado, eu começo a me diferenciar, eu começo a me distinguir, certo? Então, aliás, o quem eu sou, ele, na verdade, ele se efetiva no mundo quando eu apareço diante dos outros. E aparecer em Hannah Arendt é mostrar aquilo que eu penso, né? O modo com que eu vejo o mundo, a posição a partir do qual eu estou vendo determinada realidade. É aí que você efetiva a sua singularidade, o seu quem. Né? Na verdade, e quando a Arendt vai dizer lá na vida do espírito que ser e aparecer coincidem, ela está dizendo exatamente isso, que nós somos na medida que aparecemos. Quem somos só se efetiva realmente quando eu expresso aquilo que penso, comunico aquilo que penso através do discurso. Agora, gente, nós não comunicamos aquilo que pensamos para as paredes. Nós comunicamos para outras pessoas. E submetemos o que pensamos às outras pessoas, vamos escutar os outros. Portanto, a aparência, ela é já, desde sempre, uma coaparência. Porque eu só apareço com outras pessoas, para outras pessoas. Da mesma forma, estou aberto à aparência dos outros, que aparecem a mim. Então, é uma co-aparência. E aí a gente chega no outro conceito importante para a Arendt, que é o conceito de natalidade. Esse processo de aparência representa para a Arendt o que ela vai chamar de um segundo nascimento. Quando a gente nasce biologicamente, nós temos um primeiro nascimento, que já vem a ser irrepetível, claro, né? Único para o mundo biológico, mas existe um segundo momento da nossa vida, quando eu começo a compreender o mundo, eu começo a ter uma compreensão do que está ao meu redor, que eu sou chamado a um segundo nascimento, quando eu entro não apenas no mundo natural, mas no mundo humano, né, que é o mundo comum, e essa entrada se dá como? Esse segundo nascimento se dá como? Quando eu apareço diante dos outros. Quando eu estou simplesmente repetindo um ciclo natural de me alimentar, né? Fazer coisas para me alimentar e reproduzir-se, enfim, apenas o ciclo natural, eu estou unicamente vivendo no mundo natural.
Mas o mundo humano, aquele que vai além do natural, eu só entro nesse segundo nascimento, que é através da aparência, dentro de um contexto que a gente vai chamar que é o mundo comum. Então, a partir dessas questões que eu estou colocando, a gente já percebe que esse processo de singularização, que é diferenciar-se das outras pessoas, que na medida que eu estou dizendo o que penso, estou expressando a minha visão de mundo, eu estou fazendo uma distinção. Por mais que, e mesmo que eu fale algo que o Rafael pensa sobre a situação política do Brasil, sempre existem diferenças sobre a questão. A gente concorda sobre a democracia, concordamos sobre a democracia, mas cada um de nós tem uma visão específica, né, de como a democracia se manifesta para cada um de nós. A leitura é sempre a partir de um ponto, né, de que a mim me parece, em Arendt. Então, esse aparecimento, ele depende da presença de outras pessoas, depende da existência do que Arendt chama de mundo comum, e já dá uma primeira mostra de como essa dimensão, que é tão individual, que é a dimensão do quem, necessita da presença de outros para se efetivar. Bom? Esse processo de singularização, a revelação do quem, só se dá a partir da copresença, da presença com outros. Então, a singularização, o que eu estou chamando de singularização é essa distinção. Eu estou me distinguindo dos outros. Quando eu estou dizendo que o que eu penso, eu estou me diferenciando dos outros, mesmo que a gente concorde em alguns aspectos. Mas sempre há facetas de possibilidades que podem existir divergências. Essa singularização, ela nunca se dá no isolamento. É sempre diante de outras pessoas. Isso vai acontecer, e aí eu faço referência ao André Duarte, quando ele vai dizer que essa singularização é um destacar-se, né? É um destacar-se, porque eu me diferencio das outras pessoas, mas sem apartar-se dos demais. Esse o diferencial em Arendt. Porque esse processo sim, de singularização é um diferenciar-se, é um distinguir-se, mas sem apartar-se. Por quê? Exatamente porque eu preciso estar com outras pessoas para que eu possa efetivar a minha singularidade, revelar a minha singularidade. Então, eu não me aparto, eu não fujo dos outros. Né? Para que eu me singularize, eu não tenho que escolher um caminho que eu abdico da convivência, que era o que o Platão propunha, né? No processo de conhecimento, de como o filósofo deveria adquirir conhecimento. E aí nós chegamos à segunda estratégia, que é apontar por que o quem expressa, como se dá o quem em Hannah Arendt, expressa a relação entre o comum e o singular, que é a ideia do quem como história de vida, certo? Então, se no primeiro momento eu estou falando da revelação do quem, e digo que a revelação do quem é na revelação que nós nos distinguimos, e é fundamental estar com outros para que isso aconteça, eu aprofundo um pouco mais a questão e digo que a própria constituição do quem depende da copresença. Esse é um passo além. E depois vocês vão entender um pouco mais de como se dá a singularização na revelação a partir do que eu vou dizer agora, mas eu achei importante fazer nessa ordem. Para Arendt, gente, não existe um eu pronto, pré-existente, um quem pronto, originário, só esperando para aparecer. Então é importante, aí eu complemento a informação que eu dei antes. O quem revela a relação entre o comum e o singular, porque ele precisa da presença de outros para se revelar, e nessa revelação eu me distingo de outros, mas esse quem que se revela diante de outros não é um quem que eu já nasci com ele. Não é um quem pré-existente, não é um eu originário que estava lá esperando o momento para aparecer. Esse quem é constantemente construído, tá certo? E aí que entra o pulo do gato. Ele é constantemente construído na convivência, tá certo? É essa questão que diferencia a Arendt, por exemplo, dos liberais. O liberal, isso é um completo absurdo. A minha individualidade, a minha singularidade, o quem eu sou é construído nessa convivência, depende dos outros, como assim? A ideia hoje, né,
expressão da moda dos liberais é a questão dos coaches, né? Eu sou responsável por tudo. Né? Pelo fracasso, pelo sucesso, não depende de ninguém. Quando eu falo dos coaches, eu até conheço alguns que têm um trabalho sério, mas, de modo geral, a parte da ideia é muito vulgar e simples de que tudo depende só de mim. E esse conceito de Arendt cai como uma bomba nessa ideia desses livros que eles vão defender, tá bom? Vamos aprofundar um pouquinho mais. Então, não existe uma singularidade pronta, unificada, pré-existente ao convívio. Somente no convívio é que eu vou construir esse quem. Eu disse para vocês que eu sou um pai, o Ricardo é pai, e isso faz parte do o que nós somos, mas o como eu sou pai, como o Ricardo é pai, é único e irrepetível, isso mostra quem nós somos, e assim, o como eu sou pai foi construído na convivência com as pessoas. Né? A ideia que eu tinha de paternidade antes de ser pai era totalmente diferente. Por várias experiências. Seja a experiência de repente, ver um cocô na sua frente e você não saber como é que você vai limpar. Então, isso molda do que é a paternidade para você. Ou seja, a experiência de você, pela primeira vez, pegar naquele serzinho bem pequenininho, todo empacotadinho, uma experiência irrepetível que você não tem como descrever para cada um de vocês aqui que não é pai, o que é isso. Eu não posso escrever também para o Ricardo e para o Rafael, porque o como eu sentia é totalmente diferente, assim como o que o Ricardo sentiu foi totalmente diferente. O que quem eu sou como pai foi se construir nessas experiências de vida, continuamente. Tá bom? Isso é um exemplo. Uma outra questão. Hoje eu sou doutor em filosofia, pesquisador de Hannah Arendt, mas em 2004, 2005, paraíso, 2004, não, 2002, eu odiava filosofia. Vocês sabem que eu fui seminarista, né? E por 5 anos. E eu não entendia por que diabos a igreja botava, me separava 3 anos da teologia, porque eu entrava querendo fugir da teologia. Para que botar essa porcaria de filosofia na minha frente? Eu odiava a filosofia. Até que veio um padre angolano, que nas aulas fazia, no final da aula, fazia um monte de perguntas polêmicas para o cristianismo, e no final, de modo bem provocativo, dizia, alguma objeção? E aí eu tentava responder o que o padre Zeferino colocava, e ele me derrubava em 2 segundos, meus argumentos. Poxa vida, como é que eu vou derrubar esse homem? Passava o dia todinho antes da aula dele, estudando, pensando como é que eu ia poder derrubar o argumento do padre Zeferino. Nesse negócio, no final do semestre, eu estava gostando de filosofia sem saber. É sério. Me tornei um estudioso de filosofia, gostei de filosofia, terminei o curso de filosofia, apaixonado por filosofia. Quando fui fazer teologia, estudar mais teologia do que filosofia, mais filosofia do que teologia. Filho, papai está dando uma aula, tá bom, filho? Então, estudava muito mais filosofia do que teologia. O padre Zeferino estava lá na Angola, ia ser professor na Europa, de repente o chefe lá da casa dele disse, esqueci agora, enfim, o líder lá da casa dele disse, não, você vai para o Brasil agora. De repente, o cara que estava na Angola, que ia para a Europa, veio para cá, me fez essas perguntas provocativas, e a partir dessas experiências, eu sou quem eu sou hoje. Até aquela época, eu queria ser, antes de entrar no seminário, eu queria ser astrônomo. Eu era apaixonado por física e queria fazer mestrado em astrofísica. Fui para o seminário, queria ser padre. Lá encontrei esse padre que me provocava nas aulas, né? Fazendo perguntas que eu queria responder, e mudei totalmente o rumo. Não a questão do sacerdócio foram outras questões, mas o rumo do que eu gostava enquanto profissão. Né? O cara tá achando graça aí. Mas a questão da vida profissional eu descobri nessas conversas com o padre Zeferino. E eu não tenho controle sobre isso. Percebam essa questão, que a Arendt vai dizer.
É no convívio, é na ação, é na discussão que eu vou construindo ou constituindo, o Adir ficar direto me dando carão que eu falava a palavra construir, né, que para a gente não cabe muito, né? Esse que é constituído exatamente nesse convívio. Mas atenção, esse convívio, como eu disse para vocês, eu não tenho controle sobre tudo dele, entende? O quem eu sou é uma história de vida. Quem eu sou hoje, em 2020, no dia 7 de maio de 2020, é uma sequência de uma história que foi constituída, no caso, história eu posso falar, né? História construída durante vários anos, né? Que dizem quem eu sou. Só que essa história não foi construída só por mim. É essa a questão que a Arendt quer dizer. Essa história foi construída, claro, a partir da minha visão de mundo também, porque eu posso me deparar diante. Nem todos os alunos que estavam lá tendo aula com o Padre Zeferino tiveram a mesma reação que eu tive às questões dele. Nem todos saem de lá apaixonados pela filosofia. Então, tem uma resposta singular individual. Mas tem também o inesperado, do acaso, da convivência e da ação, do discurso. Que algo que eu jamais esperava acontecer, aconteceu, que foi me apaixonar pela filosofia. Então, isso eu não tinha controle nenhum. Como é que eu podia controlar que o cara estava lá na Angola, de repente ia para a Europa, para o Brasil, e que não tem como eu controlar isso? E isso está diretamente marcado na minha história, no quem eu sou. E a Arendt vai dizer exatamente isso, que o quem nós somos é uma história que é narrada. E aí eu passo para o outro conceito. A revelação do ser é uma narração, a revelação do quem é uma narração que eu estou fazendo, narrando para os demais a minha história de vida, tá certo? E aí, para finalizar, esse segundo tópico, aí eu entro no último tópico da minha fala, a gente já vai além, ela diz que, inclusive, até a própria compreensão de quem eu sou, os outros podem até me ajudar a compreender do quem eu sou mais do que eu mesmo, sozinho. Por quê? Como eu não tenho controle sobre todos os fatos que foram importantes, que me afetaram na minha história de vida, eu não tenho controle sobre essas ações, sobre essa teia de relações que gestaram quem eu sou hoje, eu também não tenho consciência de tudo que me afetou durante a vida. E aí a gente vai dizer que quem está escutando a narração percebe mais claramente quem eu sou. No caso, se o quem eu sou, isso, quem eu sou. A Arendt vai dizer que aquele que está escutando a narração de quem eu sou é capaz de ver mais claramente os pressupostos dessa história do que quem está narrando. Eu lembro um pouco, e aí não vou dizer que tem a ver, porque eu não sei se a Arendt vai citar o Schleiermacher, mas na hermenêutica, quando o Schleiermacher vai dizer o objetivo do hermeneuta é compreender o texto melhor do que primeiro como o autor compreende, mas depois mais do que o autor compreende, ele está dizendo que quem está lendo o texto é capaz de compreender pressupostos que quem está escrevendo o texto não estava consciente. Então, é similar um pouco essa história da narração. Quem está escutando a narração, vendo a revelação do quem, tem mais chances de perceber alguns elementos pressupostos da narração na história, do que quem está narrando. Certo? Então, tanto para a constituição do quem eu sou, como da própria compreensão dessa história, eu preciso dos outros. Gente, isso, para um liberal, é um completo absurdo. Não tem o menor sentido. A ideia do indivíduo para o liberal é completamente outra. O indivíduo é autossuficiente, você não precisa de ninguém para construir a sua história. É você e pronto. A gente coloca a ideia de singularidade num patamar totalmente diferente. E aí eu vou pegar uma citação, eu entro no último ponto,
eu não sei como pronuncia aqui, está escrito, é a nota 130, a nota 130. No texto de vocês, eu acrescentei mais uma ou duas notas, pode ser que seja mais do que 130, mas é mais ou menos isso, 130. Do Yatman, não sei como é que pronuncia exatamente. Olha o que é que ele fala sobre como é que fica a compreensão da Arendt sobre a singularidade e o modo tradicional ocidental de entender o indivíduo. Ele diz o seguinte: Arendt se opõe a toda a tradição ocidental de pensar sobre a individualidade. Nesta tradição, a individualidade é entendida como a emanação de algo que já existe, independente de sua aparência e expressão, algo que é dito inerente ao próprio ser do indivíduo. Então, a gente disse que, primeiro, que essa singularidade, ela, para se efetivar, precisa da revelação. É nesse momento que se dá o segundo nascimento, a natalidade. E, primeiro, eu preciso dos outros, tá certo? Preciso dos outros para constituir esse quem. Ele continua. A mesma proposição é feita independentemente de um indivíduo em questão ser o único indivíduo humano ou um povo. Neste quadro de referência, o mundo da aparência, que envolve uma pluralidade de seres únicos, é radicalmente desprezado para a tradição ocidental e valorizado apenas por seu valor instrumental, em servir à individualidade que é postulada como uma substância já existente. E aí ele vai citar uma citação do mesmo autor. A sugestão de Arendt de que o quem só pode tomar forma em meio à pluralidade desafia nada menos que toda a tradição ocidental de pensar sobre a individualidade. Tanto o sujeito individual do liberalismo, quanto o coletivo individual de sua contraparte comunitária. Né? Então, essa concepção de Arendt sobre a individualidade rompe completamente com a ideia de indivíduo da tradição ocidental, que concebe um indivíduo completamente autossuficiente, que concebe o indivíduo com uma singularidade pré-existente, e para quem essa história de dizer que o meu quem é constituído a partir das relações com os outros, e que eu preciso desse convívio para constituir quem eu sou, isso não tem o menor sentido, tá certo? E aí, eu vou, já caminhando para o final, para explicar um pouco mais essa discussão de como Arendt rompe com a ideia de indivíduo tradicional e como isso representa uma crítica ao individualismo. Eu não lembro agora exatamente o nome, acho que é Jordi Hurtado, que eu citei na minha tese. Ele vai dizer que a tradição ocidental lida de modo indiferente, quando vai falar do ser humano, com o fato de existir um ser humano ou vários. Tanto faz ser um ou vários. E aqui o Yashman vai falar se eu falo de um ser humano ou de povos. É indiferente, eu estou sempre falando do ser humano. E para Arendt, não é indiferente. Na verdade, não tem como ser indiferente. Para falar de ser humano, não é acaso que a Arendt fala tanto da ideia de sermos vários, de vivermos no plural. Esse ser plural é tanto o ser diferente e distinto, mas o estar com outras pessoas. Ser plural é diferente do singular. Singular, um, plural, vários, mais de um. Por quê? E aí eu vou pegar uma outra citação a citação 132. Aqui se escreve Loidolt. Eu não sei como pronunciar, uma holandesa. Parece que é Loadou, não lembro agora. O Lucas que sabe direitinho o nome dela. Mas... Só um minuto, gente. Então, aqui tem... Sophie Leidol. Sophie, como é, Ricardo? Leidol. Sophie Leidol. Sophie Leidol? Eu acho Sophie Leidol. Vou chamar assim que você
Você é mais velho na comunidade Arendt, tá bom? Eu vou seguir aqui a indicação do colega. Ela diz o seguinte: se houvesse apenas um ser humano singular, portanto, não abandonado por seus companheiros, mas apenas um desde o início, falar e agir enquanto interação não seria apenas desnecessário, eles não seriam possíveis. É difícil imaginar, olha que interessante, é difícil imaginar como uma criatura tão singular poderia levar um modo de vida humano. Por isso, a pluralidade é também uma condição básica que nos torna quem somos. Repetir o final. É difícil imaginar como uma criatura tão singular poderia levar um modo de vida humano. Por isso, a pluralidade é também uma condição básica que nos torna quem somos. Então, não dá para imaginar viver o quem somos e como ser humano se fôssemos só um no mundo. É fundamental a pluralidade, a partir do pensamento da Arendt, e é só nessa convivência, no sentido aristotélico do termo, posso falar arendtiano, porque ela vai herdar isso de Aristóteles, imagino, né? Só é possível essa vivência como ser humano nesse contexto de convívio. Vamos avançar um pouquinho. Então, tem uma outra citação naquele, acho que é Diários Filosóficos da Arendt, que ela vai dizer que na singularidade absoluta nós morremos para a possibilidade de uma vida humana. E ela também ela vai falar na condição humana, se não me engano, falando dos romanos, né? E viver é estar com outros seres humanos, e morrer é deixar de estar com outros. Então, a relação é estruturalmente necessária para vivermos como seres humanos. Então, essa ideia, ela é uma ideia radicalmente oposta à ideia do individualismo. Né? Pensar como é que eu me singularizo a partir de uma ideia individualista não dá para ser sustentada em Hannah Arendt, tá bom? E aí, finalizando a minha fala, a contribuição da Arendt para essa discussão, eu acho que essa discussão sobre a crítica que ela faz ao individualismo, eu penso que é uma das grandes contribuições para o mundo atual, porque a Arendt ela escreveu tendo como contexto mundano o problema do totalitarismo, mas existem outras questões que podem ser enfrentadas a partir da Arendt, e eu acho que uma das questões mais importantes de se enfrentar hoje a partir da Arendt é o problema do individualismo. E eu penso que essa relação entre o comum e o singular, nesse contexto de equilíbrio, nos ajuda a criticar o individualismo a partir de uma concepção que não exclui a ideia de indivíduo, que não exclui a ideia de singular, certo? Que alguns vão dizer, você vai criticar o individualismo é porque você é contra o indivíduo. A partir de Arendt, não. Porque a partir de Arendt, esses são dois conceitos que se auto-relacionam, né? Ou que se auto-implicam. Para Arendt, o singular aponta para o comum por tudo aquilo que eu disse, porque o singular precisa do comum para se concretizar, e o comum aponta para o singular. Porque o comum, ele se configura em Arendt exatamente como um espaço de distinção em que as pessoas podem viver como seres humanos, e não como qualquer outro animal. Então, o novo na crítica de Arendt é que criticar o indivíduo não precisa ser a partir da crítica ao indivíduo. Perdão, criticar o individualismo não precisa ser a partir da crítica ao indivíduo. Não precisa ser a partir da crítica do singular. Mas há um modo com que se pensa o indivíduo. Então, o problema do individualismo... Deixa eu ligar aqui a luz, está escurecendo. Então, o problema do individualismo não é a noção de singular, mas o como nós pensamos o singular, certo? O individualismo pensou o singular de modo completamente afastado e apartado, uma perspectiva de separação, de autossuficiência. Mas a gente pode pensar o singular de modo aberto ao outro.
mas no modo de relação com a ideia do comum, certo? Então, eu penso que uma das principais contribuições da Arendt para o mundo de hoje é essa crítica ao individualismo, a partir dessa concepção da relação entre os dois conceitos. Bom, eu espero que eu tenha conseguido colocar as questões de modo claro, mas estou aberto às questões.